Abra sua Bíblia no Salmo 106. Nós vamos trabalhar aqui com o seguinte tema: 3 hábitos que acabam com a nossa vida espiritual. 3 hábitos que acabam com a nossa vida espiritual. Salmo 106. Só para a gente resumir aí, enquanto você abre, o Salmo 106, queridos, ele é um resumo do que o povo israelita passou no deserto, saindo da escravidão do Egito para a terra prometida. E ao mesmo tempo, esse Salmo 106, na verdade, ele está falando aí acerca da rebeldia que o povo de Israel teve para com Deus. Nós vamos fazer uma leitura. Eu vou ler na minha versão Nova Almeida e atualizada. Diz assim: Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me glorie com a tua herança. O bom é que aqui o salmista ele já começa recobrando as grandes coisas que o Senhor fez, os grandes feitos e dando glórias a Ele. Então, esse salmo tem a ver com a graça de Deus e a ingratidão de Israel. Aqui o salmista está agradecendo por enquanto. Só que agora ele vai lembrar que o povo pecou contra Deus no deserto e muitas e muitas atitudes que esse povo tomou não agradou a Deus. Ele começa assim o versículo 6: Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidades, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. Ele o fez passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhes cantaram louvor. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu e engoliu Datã, e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra o grupo deles, as chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram um ídolo de metal fundido, e assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Presta atenção nesse versículo agora. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. 23.
Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. 24. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, e também os espalharia entre as nações e sua descendência, e os dispersaria por outras terras. Até aqui por enquanto. Queridos, eu estou aqui me referindo a 3 hábitos que colocam a vida do crente à perdição. 3 hábitos que acabam com a vida espiritual de qualquer pessoa, a saber, reclamar de tudo, não ser grato a nada e sempre colocar a culpa nos outros. Querido, se tem 3 atitudes que um cristão ou qualquer pessoa jamais deveria fazer, era tomar essas 3 atitudes que esse povo rebelde está fazendo aqui. Nós não sabemos de quem é esse salmo, e também nós não sabemos quando ele foi escrito, mas por essa descrição aqui, esse povo mais uma vez estava passando um aperto, e ao passar por aperto, primeiramente ele dá todas as glórias a Deus e honrarias, ele reconhece a graça e que esse Deus a quem ele está orando, afinal de contas isso aqui também é uma oração. Do verso 1 até o versículo 5, ele está dando graças a Deus, ele já começa com aleluia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Todavia, a partir do versículo 6, ele começa a reconhecer que esse povo andou errante por muitos e muitos anos, e aqui ele vai descrever uma série de atitudes que esse povo cometeu diante de Deus em pecado. Se você reparou essa leitura aí, tem aqui atitudes que o povo reclamou de muitas coisas, que o povo começou inclusive a esquecer daquilo que Deus já havia feito para com eles mesmos. E tem um detalhe, o próprio povo culpa a Moisés por muitas coisas que eles estavam passando, inclusive de ser o guia que os levara para o deserto, e culpa a Deus. Tem atitudes aqui que eles colocaram Deus à prova, como nós lemos. Então são 3 atitudes, eu não vou me estender muito, que esse povo tomou, pecou e sofreram consequências. Essas consequências não foi a vida que os deu, foi o próprio Deus. E queridos, se tem 3 hábitos que acabam com qualquer vida espiritual, são essas atitudes que o cristão possa tomar aqui. Reclamar de tudo. Reclamar de tudo, queridos, é a mesma coisa que murmurar. Reclamar de tudo aqui não é aquela ira justa ao qual a própria Bíblia diz, né? Irai-vos e não pequeis. Porque se tem uma coisa que o crente deve se irar, é contra as injustiças sociais, contra o pecado, contra as mazelas dessa vida. Isso aí você tem que se irar mesmo. Quando você vê o pobre sendo oprimido, quando você vê algum tipo de injustiça cometida contra um indefeso, você tem que se irar mesmo. Mas não é disso que a Bíblia está se referindo aqui no Salmo 106, e nem é essa murmuração aqui. Essa murmuração aqui é contra o próprio Deus, que é justo e não comete injustiça alguma. Queridos, um coração que murmura de tudo, ele é um coração ingrato. E geralmente todas as pessoas que andam murmurando de tudo e de todos, geralmente não são felizes com nada. Já reparou que triste é viver ou conviver com pessoas que reclamam de tudo? Reclamam do clima, reclamam dos bancos, reclamam do tempo, reclamam de Deus, reclamam do outro, reclamam de tudo. Geralmente pessoas que vivem murmurando não têm nada para agradecer a Deus. Geralmente já se esqueceram do que Deus fez por elas mesmas.
A murmuração, queridos, na verdade, ela é um veneno que vai matando a pessoa aos poucos. A murmuração você injeta na sua própria veia e vai convivendo com ela por muitos anos. E você nem percebe que está murmurando. Quando você percebeu, você já reclamou de tudo. Nada está bom para você. Nada te satisfaz. Até mesmo quando vem a bênção, a gente reclama. Mas só isso? Será que não poderia ser melhor? Será que não poderia ser de outro jeito? Não é assim? Eu esperava mais. Tinha que ser desse jeito? Tinha que ser somente depois de tantas e tantas lutas? Por que não veio antes? A gente nunca está satisfeito, queridos, porque o ser humano, ele é insaciável. Até nas bênçãos de Deus ele reclama. Nós temos um povo aqui reclamando das bênçãos de Deus. Esse povo aqui está murmurando, queridos, de algo que Deus fez para o bem deles. Deus tirou eles do deserto, Deus tirou eles da escravidão do Egito por mais de 400 anos, sendo escravos, comendo pepinos e cebolas, à base de chicotadas, sofrimentos. Deus foi lá e libertou esse povo, levou para o deserto, é bem verdade, mas o que tinha depois do deserto? A terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Mas o que o povo estava fazendo na travessia? Não precisava ter durado 40 anos, mas por conta da murmuração deles, eles sofreram essas consequências aqui. O interessante, queridos, é que a murmuração, ela nunca te impulsiona para frente. A murmuração, ela sempre te impulsiona para trás. Na verdade, não impulsiona para trás, né? Ela puxa você para trás. Olha o que eles queriam. Eles estavam sentindo saudade dos pepinos e das cebolas do Egito. Eles não queriam a terra prometida, que manava leite e mel. Eles queriam voltar novamente para o caminho da perdição. Deus estava libertando eles. Eles estavam murmurando. Eles estavam murmurando do maná que caía do céu. Gente, comida caía do céu. Literalmente, comida caía do céu. Deus ia à frente através da nuvem. De noite Deus estava presente na coluna de fogo também. Deus fazia milagres. Moisés tocava na rocha e de repente surgia água para eles. Deus estava com eles. E se Deus os enviara para o deserto, era para que eles tivessem uma lição a aprender, a serem totalmente dependentes de Deus. Mas eles quiseram aprender? Não. Eles estavam murmurando. Queridos, é isso que faz a murmuração. A murmuração nunca te impulsiona para frente, pelo contrário, ela puxa você para trás. E a murmuração, queridos, é uma reclamação diária que você faz diante de Deus. Não há nada, queridos, que a gente possa reclamar de Deus. Na verdade, nós temos que andar de joelhos agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já fez. E tem um detalhe, sem merecermos. A graça, o que é graça? A palavra grega para graça é charis, que significa literalmente um favor imerecido. É um ato de benevolência que Deus tem para com pecadores, que somos nós. A graça de Deus nos permite respirar. A graça de Deus nos permite viver. Você acordou hoje? Graças a Deus. Você dormiu debaixo de um teto? Graças a Deus. Você tem uma coberta quentinha? Graças a Deus. Você abre a sua geladeira, tem pouca coisa lá? Graças a Deus. Nós não merecíamos nem isso. Então, queridos, tudo é pela graça de Deus. E se o crente, ele viver murmurando, ele vai criando um hábito de, inclusive, todo santo dia reclamar diante de Deus. Quando você murmura, você não está murmurando do clima, você não está murmurando do governo, você não está murmurando da sua família, você não está murmurando do seu irmão, você está murmurando contra Deus. Você está literalmente dizendo que Deus não é suficiente para você. Um coração que murmura, ele vai para o segundo ponto aqui, que é desse terceiro hábito, desse segundo hábito, dos três, da nossa reflexãozinha aqui. O primeiro hábito que destrói a vida do crente é reclamar de tudo, e o segundo é a consequência da murmuração.
uma coisa está atrelada à outra, que é você não ser grato a nada. Quando você não é grato a nada, você vai começar a murmurar. E quando você vive murmurando, tudo que vier de bom para você, você também não vai saber agradecer. É um hábito que a gente pega e é uma mania terrível, queridos. Agradeça a Deus pelo dom da vida, agradeça a Deus pela família que você tem, agradeça a Deus pela sua vida, pelos privilégios que Deus tem te dado. Nesses últimos dias, queridos, nós temos visto que o mundo vai de mal a pior. Todavia, o Senhor vai à frente das nossas vidas e nós temos vencido sim, mesmo debaixo de muitas lutas. Saiba ter um coração grato ao Senhor. A ingratidão, queridos, na verdade, é uma rebelião contra Deus. A ingratidão, queridos, na verdade, é a pior coisa que alguém pode fazer na vida, é ser ingrato. Mas pastor, pelo que eu devo agradecer? Você sabe. Olha quem era você antes de conhecer ao Senhor, olha quem você é agora. Agradeça a Deus pelo dom que Ele te deu, salvação. Isso é imerecido, queridos. Ninguém merece ser salvo, ninguém merece o perdão de Deus e Deus te perdoou. Ainda que amanhã, queridos, se amanhã Deus nos tirasse tudo, Ele não estaria cometendo injustiça alguma. Se amanhã hoje mesmo Deus nos tirasse tudo, ainda assim nós teríamos motivo suficiente para agradecê-lo, porque Ele tem sido bom. É o que o Salmo diz aí: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Bom é o nosso Deus. Esse é um segundo hábito que nós não poderíamos, queridos, ou jamais poderíamos fazer: ser ingratos. Pastor, mas eu passo lutas toda semana, todo santo dia uma nova luta. Agradeça a Deus por essa luta, porque ela está te fazendo crescer, ela está te fazendo amadurecer, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Pergunta que não quer calar é: será que não há nada em nossas vidas para agradecermos ao Senhor? E o terceiro ponto: 3 hábitos que acabam com as nossas vidas espirituais. O primeiro é reclamar de tudo. O segundo é ser ingrato. E o terceiro é sempre colocar a culpa nas outras pessoas. Nada sou eu, é o meu irmão. Eu não tive uma educação, meus pais não me deram educação suficiente. É o governo, é o vizinho da esquina, é falta de oportunidades. Nunca sou eu. Sempre eu tenho alguém para culpar. É minha esposa, é meus filhos. Foi os traumas que eu tive na infância. Ou seja, nunca eu assumo as minhas responsabilidades. É o que o povo está fazendo aqui, Também Moisés, né? Olha aí, o verso 16 diz assim, tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. O ser humano tem um péssimo hábito, querido, de culpar os seus problemas por conta das atitudes dos outros. Começou isso lá no Éden. Lembra disso? Eu não tenho nada a ver com isso. Foi a mulher que tu me destes. Ele coloca a culpa em Deus. Eu estava na minha, sossegado, sozinho. O Senhor que me fez dormir, da minha costela nasceu essa mulher aí, Se o Senhor não tivesse feito essa mulher, então a mulher que tu me destes, Deus